Quando uma mulher te encara, ela está falando com os olhos. Mas o que exatamente ela está dizendo? Desejo, desprezo, teste. Se você não souber ler isso, você vai sempre ser manipulado por aquilo que não entende. Fica até o fim, porque cada segundo desse vídeo é uma chave para decifrar o jogo oculto da sedução. Você está num ambiente qualquer. Um bar, um café, talvez até na rua. De repente sente. Não vê, sente. Um olhar atravessa o espaço e te atinge como uma flecha invisível. Por um segundo, você vacila. Olha de volta. E ali está ela. Olhos fixos, expressão neutra, mas carregada de algo que você ainda não entende completamente. A maioria dos homens ignora esse instante, mas os que sabem, os que realmente entendem o poder de um olhar, agem. Desde os tempos mais primitivos, antes mesmo das palavras, nossos ancestrais já se comunicavam com os olhos. Era questão de sobrevivência. O olhar dizia se alguém era uma ameaça, um aliado ou um parceiro em potencial. E esse código silencioso permaneceu com a gente. A diferença? Hoje os homens não sabem mais ler esses sinais. Foram condicionados a racionalizar tudo, enquanto as mulheres, por instinto, ainda dominam a arte da comunicação não verbal. O olhar é a primeira linha de ataque na guerra da sedução. Ele não pede licença. Ele fura defesas, testa limites e dispara alarmes dentro do cérebro. Paul Ekman, um dos maiores especialistas em linguagem facial, mostrou em suas pesquisas que o rosto humano carrega microexpressões que revelam emoções reais antes mesmo que a pessoa perceba. Mas é no contato visual que essas emoções se manifestam com mais força. Um olhar fixo, quando sustentado, é um gesto de coragem. E na mente masculina, ele dispara a adrenalina, acelera o coração, confunde a razão. É aí que muitos caem, porque confundem qualquer olhar com interesse. E nem sempre é. Mas ignorar esse momento também é erro grave. O homem comum não está preparado. Ele desvia o olhar, perde o timing, ou pior, encara de volta com uma expressão de carência, de necessidade. E nesse instante, ela sabe. Ela percebe que ele não está no controle, que está reagindo, não dominando. Mas o homem de presença, o que entende que um olhar é mais que um reflexo, é um sinal, não se apavora. Ele sustenta, ele observa, ele lê. E, acima de tudo, ele respeita o silêncio do momento. Porque um olhar carregado de intenção não precisa de palavras. Ele grita, ele provoca, ele convida. A sedução começa no campo visual e termina no domínio emocional. E esse é apenas o primeiro passo. Você vai precisar de muito mais do que olhos para vencer esse jogo. E se você não souber distinguir o que cada olhar quer dizer, você entra no jogo dela como um peão. Mas se você dominar essa leitura, você vira o jogador. E é sobre isso que vamos falar agora. Você precisa entender uma coisa. Quando uma mulher te encara por mais de 2 segundos, aquilo não é aleatório. Não é distração. É intenção. Pode ser desejo, curiosidade ou um teste velado. Mas em todos os casos, existe um objetivo por trás daquele olhar. Ela está observando você, mas não apenas o seu rosto. Ela está observando sua reação, seu tempo de resposta, seu comportamento sob pressão. Porque sim, meu amigo, um simples olhar pode ser o início de um teste silencioso. Existe o olhar de curiosidade. Ele é mais neutro, mas ainda assim intenso. Não tem raiva nem doçura, mas uma espécie de suspensão no tempo. Ela quer entender quem você é. Está escaneando sua presença, sua postura, seu jeito de existir naquele espaço. Se você responde com energia exagerada, tentando mostrar demais, você perde. Porque curiosidade é observação. E o homem que se sente observado demais geralmente se desequilibra. O homem estratégico, por outro lado, sabe ser um enigma. Ele não oferece tudo de cara. Ele planta dúvida. E dúvida é o combustível da atração. Depois vem o olhar de desejo. E esse é diferente, mais lento, mais carregado. A pupila dilata, a cabeça inclina levemente. O canto dos lábios às vezes escapa num sorriso involuntário.
São microexpressões que o corpo não consegue esconder e que você, se estiver atento, vai perceber. Esse olhar mexe diretamente com o cérebro emocional. A neurocientista Helen Fisher, referência mundial nos estudos do amor e do desejo, mostra em suas pesquisas que o olhar apaixonado ativa áreas cerebrais ligadas ao prazer, à recompensa e até à obsessão. É como se o corpo inteiro respondesse a um estímulo visual. Mas aqui vem o perigo. O desejo pode ser real, mas o seu impulso pode destruir tudo. O homem que tenta agir rápido demais, movido pelo próprio entusiasmo, quebra o encantamento antes dele amadurecer. Sedução não é pressa, é precisão. E então temos o olhar de desafio. E aqui o jogo muda. Esse olhar não quer carinho, ele quer força, ele quer saber se você aguenta. É o olhar que ela usa quando testa a sua masculinidade sem dizer uma palavra. É firme, direto, até provocador. Às vezes, acompanhado de uma leve arqueada de sobrancelha ou um silêncio que te obriga a sustentar o momento. Ela quer ver se você se intimida, se você desvia, se você tenta ser engraçado para aliviar a tensão. Esse é o olhar que separa os homens dos meninos, porque a mulher que encara assim está procurando alguém que segure o próprio centro, mesmo sob pressão. E é aí que entra um detalhe que poucos notam: as microexpressões. O olhar nunca vem sozinho. Ele é acompanhado de sinais sutis. Uma leve contração nos músculos do rosto, um inclinar de cabeça que indica receptividade ou, ao contrário, um queixo erguido como sinal de superioridade. Esses sinais são como pequenas pistas no jogo da sedução. Você não precisa ser um especialista em linguagem corporal, mas precisa estar presente, precisa estar no momento e não no próprio ego. Porque enquanto você pensa no que dizer, ela já leu tudo o que precisava no seu rosto. E a pergunta que fica é: você vai reagir como um homem ou vai implorar por aprovação com os olhos? Ela está procurando sinais, sinais de força, de instinto, de presença masculina autêntica. E é aí que entra algo ainda mais profundo: o instinto feminino ancestral. Porque por trás daquele olhar silencioso existe um processo de seleção acontecendo. E se você não entende isso, você está fora do jogo antes mesmo de entrar. Vamos explorar esses testes agora. Mas antes de continuarmos, eu sei que esse vídeo está te impactando. E se você quer dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então presta atenção. O livro digital exclusivo do canal está oficialmente disponível. A Psicologia da Sedução revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. O link está no primeiro comentário fixado. A Psicologia da Sedução é para quem realmente quer ser além da média. O que poucos homens entendem, e quase nenhum domina, é que por trás de um simples olhar está operando uma engrenagem evolutiva milenar. Um sistema silencioso, sutil, mas absolutamente eficaz de triagem. A mulher, mesmo sem perceber racionalmente, está fazendo aquilo que foi programada a fazer por milhões de anos: selecionar. Não por malícia, não por capricho, mas por instinto. A psicologia evolutiva, especialmente nas obras de David Buss, mostra que o cérebro feminino foi moldado para buscar sinais de valor, proteção e estabilidade. E o olhar é o primeiro filtro. Quando ela te encara, ela não está só vendo o seu rosto. Ela está escaneando comportamento, postura, expressão, tempo de reação. Ela está lendo você como um livro aberto. Porque, ao contrário do homem, que normalmente reage ao impulso visual, a mulher processa o contexto. Ela analisa o entorno, o momento, a coerência entre o que você mostra e o que você é. Isso acontece em segundos, de forma automática. Ela pode não saber explicar, mas sente. E esse sentir é o que define se você vai ser lembrado ou esquecido. Imagine o seguinte: um leão parado na savana. Ele não precisa rugir. Ele não precisa correr. Ele só precisa estar ali, firme, imperturbável. Isso é presença. E é isso que o instinto feminino procura. Não é sobre beleza.
não é sobre riqueza imediata. É sobre a energia masculina que transmite segurança sem precisar dizer uma palavra. O homem que tem isso não precisa provar. E o que tenta provar, geralmente, é o que menos tem. Nesse momento, o olhar dela é uma espécie de radar. Se ela mantém o contato, se ela sustenta a troca visual, não é por timidez ou curiosidade. É porque ela está testando profundidade. Ela quer ver se há consistência por trás do que você apresenta. E, mais importante, quer sentir se você a afeta. A mulher sente desejo por homens que a tiram da estabilidade emocional, não com caos, mas com magnetismo. Ela quer ser puxada para dentro do campo magnético de um homem que sabe o que quer, que não vacila, que não se desestabiliza por causa de um olhar. Porque se você cai com um olhar, como vai protegê-la da vida? O olhar é o começo do ritual. E nesse ritual você não é o caçador, é o examinado, pelo menos no início. Mas ao invés de lutar contra isso, o homem inteligente joga com isso. Ele aceita o teste e, mais do que isso, se diverte com ele, porque ele sabe que a seleção é natural. E o verdadeiro homem não precisa ser escolhido. Ele só precisa estar presente. O resto, ela sente. Ela sente quando você é presença, quando você não precisa provar nada, mas ainda assim carrega tudo o que importa. E é por isso que ela testa, porque mulher nenhuma se entrega sem antes saber com quem está lidando. E agora, a pergunta muda. Como um homem de verdade deve responder a esse olhar, sem vacilar, sem exagerar e sem perder o controle? Ela te encara. E aí? Você desvia o olhar? Você sorri? Você encara de volta? Você tenta fazer graça para aliviar a tensão? Cuidado! Qualquer uma dessas respostas, se for movida por ansiedade, revela mais sobre você do que imagina. Porque nesse momento, o jogo não é mais sobre ela. É sobre você. Sobre como você lida com pressão. Sobre o que acontece dentro de você quando uma mulher poderosa te desafia com um simples olhar. A resposta masculina ideal não está nas palavras, nem em atitudes exageradas. Está na postura, está no silêncio, está no domínio de si mesmo. E o problema é que a maioria dos homens ainda acha que precisa fazer algo para conquistar, que precisa agir rápido, mostrar valor, se destacar. Só que, no momento do olhar, a ação que mais impressiona é o controle, a calma, o olhar firme que não vacila, mas também não implora. Esse é o ponto em que muitos perdem. Confundem presença com agressividade. Pensam que dominar o momento é partir para cima, mas dominar, nesse caso, é permanecer estável, imperturbável, como uma rocha. O homem que se afoba transmite insegurança. O que tenta parecer interessante demais soa forçado. Já o homem que é interessante não precisa provar. Ele permite que o olhar exista, que o momento respire, sem se apressar. Ele entende que o olhar dela é uma abertura, não uma ordem. Jordan Peterson, em suas análises sobre masculinidade e hierarquias sociais, fala da importância de manter a coluna ereta e os ombros para trás. Mas isso vai muito além da postura física. É uma metáfora para a energia que você carrega. Um homem com postura não foge da tensão. Ele não tenta quebrá-la com piadinhas. Ele sustenta. Ele encara de volta, não com arrogância, mas com serenidade. Com aquele tipo de olhar que diz: eu vi você, eu senti você, mas não preciso de você para me sentir inteiro. Esse tipo de presença silencia os testes, porque a mulher percebe que não há nada ali para desmontar, e o que não se abala, atrai. Existe algo quase místico no homem que consegue permanecer em seu centro, enquanto tudo ao redor tenta tirá-lo de lá. Ele se torna diferente, memorável. Enquanto os outros estão presos ao ego tentando aprovação, ele simplesmente é. E isso, esse estado de ser, é magnético. Mas essa frieza não pode ser falsa. Ela não pode ser uma armadura construída em cima do medo, porque a mulher sente, ela percebe quando a sua calma é real e quando é fingida, quando você está presente ou quando está apenas atuando. É por isso que o autoconhecimento é tão crucial. O homem que se conhece não reage, ele escolhe. Ele avalia, interpreta,
responde com intenção, porque ele sabe que, antes de dominar qualquer mulher, precisa dominar a si mesmo. E aqui entra um elemento-chave: o contexto, o momento, o ambiente. Uma resposta ideal em um bar não é a mesma resposta ideal em um ambiente profissional. A inteligência social entra em cena. O homem preparado lê o cenário. Ele não entra no jogo dela às cegas. Ele percebe se o olhar é convite ou armadilha. E age, ou não age, com frieza estratégica. Porque às vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer iniciativa. No fim, tudo se resume a uma coisa: controle interno. O homem que precisa de resposta imediata, de validação rápida, está sempre um passo atrás. O homem que consegue esperar, ler, sentir, está sempre no comando. E no momento em que ela percebe isso, que ela sente que você não é reativo, mas seletivo, é ali que o jogo muda. Você deixa de ser mais um e se torna o homem que ela quer entender. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribui em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente, olhar. Eu te agradeço antecipadamente, você é o além da média. Você já entendeu que o olhar dela pode ser um convite, um teste ou um desafio. Mas tem algo que ainda falta dominar: o ambiente. Porque o olhar, por si só, não carrega verdade absoluta. Ele só ganha significado real quando é lido dentro do contexto certo. Sem isso, qualquer interpretação vira chute. E o homem que vive no escuro da interpretação errada acaba reagindo onde deveria observar, ou ignorando quando deveria agir. O contexto é tudo. É o cenário que molda a intenção. O mesmo olhar pode significar desejo num momento e estratégia em outro. Pode ser pura provocação ou apenas reflexo do ambiente. E é exatamente por isso que o homem precisa desenvolver o olhar além do olhar. Uma percepção mais ampla, mais consciente. Ela pode estar te olhando com intensidade, mas será que está realmente interessada? Ou será que só está jogando? Ou pior ainda, será que nem está olhando para você, mas sim para o que você representa naquela situação? Um erro comum é isolar o gesto do todo. O homem vê um olhar e já imagina: ela me quer. Mas não para pensar no lugar, no clima, nas pessoas ao redor, no momento emocional que ela está vivendo. Sem essa leitura, o risco de interpretar mal é enorme. E quando você age sobre uma interpretação errada, transmite insegurança, ansiedade e até desespero. A mulher percebe. E você perde. O homem maduro não é o que age primeiro, é o que entende primeiro. Ele observa antes de responder. Ele lê o ambiente, sente o peso do momento, avalia o impacto de cada atitude. Isso é inteligência social. É instinto treinado. É equilíbrio. Ele não vê um olhar e se joga. Ele vê um olhar e analisa. Esse é o momento certo? Essa situação permite esse tipo de movimento? O que está em jogo aqui além da atração? Essas perguntas não deixam você travado. Elas te deixam perigoso, porque te colocam no controle. A mulher sente quando está diante de um homem que enxerga além do gesto. Um homem que sabe que nem tudo é o que parece, e que por isso mesmo não se entrega ao impulso. Ele age quando sabe que é a hora certa, porque o verdadeiro jogador não joga em qualquer terreno. Ele escolhe o campo, ele domina o clima, e quando entra para vencer. Se esse vídeo te despertou, se te fez enxergar o jogo com mais clareza, então faz o seguinte: deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te impactou. E se quiser ir além, torne-se um membro. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos e ainda vai ter seu nome nas telas finais como parte dessa missão. Aqui, a gente não forma seguidores, a gente forma homens, estratégicos, conscientes e perigosamente preparados. É só o começo, meus irmãos.